Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do URPR11, o famoso Urcão, o fundo de papel high yield da Urca. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá a carteira, mais ou menos, é mais um acompanhamento esse vídeo, tá? Então eu vou mostrar para vocês carteira, como é que tá o PL do fundo, liquidez, número de cotistas e outras coisas que você tem que se preocupar, tá bom? Setores concentrados e outras coisas, tá? É isso, espero que vocês gostem aí do vídeo, se inscreve no canal e deixa um like. Vamos lá, o fundo aí tá em algumas taxas um pouco desanimadoras, tá? Mais ou menos 1,10% de taxas fixas e taxa de performance aí 20% do QCD e IPCA mais 7, então é puxadinho de taxa esse fundo, tá? Não tem como fugir muito disso não. Estamos aí com um patrimônio líquido de 1,1 bi, então cara, é um fundo grandão pra caramba já, então nada a se preocupar em relação a isso, tá? É um fundo bem grande. 91 mil cotistas, liquidez de média diária aí de quase 3 milhões de reais, então é uma liquidez bem interessante. Tivemos aí algumas movimentações no mês, então eles compraram todos esses CRIs aqui. Não adianta nem eu falar nome, que você não vai conhecer nenhuma dessas empresas, tá? E também pegaram aí algumas debentures, tá? De outras empresas também que você não vai nem ouvir falar. E tem aqui, eles poderiam ter colocado aqui pra gente o total, né? Os totais e mais ou menos a taxa média dessas aquisições aqui que eles fizeram. Infelizmente não colocaram, mas foi bastante grana, tá, pessoal? Eventos subsequentes, então, são CRIs que eles acreditam que vão conseguir comprar, então temos aí quase 500 bilhões de reais de possíveis operações que eles vão comprar, então interessantíssimo, tá? Taxas aí de IPCA mais 14,5 e CDI mais 9, então, cara, é uma parada bem high yield, né? Um risco bem elevado, são taxas bem caras, tá? Então vamos acompanhar aí para ver se eles conseguem pegar isso. Falando aqui de DRE, a Urca cisma em colocar essas letras miúdas aqui, que fica horrível pra gente dar uma olhada, né? Então o fundo teve uma receita esse mês de 16 milhões mais ou menos em linha com os outros meses, tá? Um pouco maior porque a inflação voltou um pouquinho mais. E tivemos aí uma despesa total de 1 milhão e 100 mais ou menos, também em linha com os outros meses, nada a se preocupar. Como você pode ver aqui, as despesas desse fundo esse mês representaram 7% da receita. Então, 7% da receita foi embora. A maioria das despesas foram taxa de administração e taxa de gestão, ó. Como vocês podem ver, ó. Quase mais de 1 milhão vai de taxa de administração e de taxa de gestão. E foram aí 53 mil reais só de despesa, outras coisas do fundo, tá? Então, nada a se preocupar, 7% tá abaixo do mercado, que tá entre 10% e 15%. Então, parabéns aí à Urca, despesas bem baixas, né? Aqui o histórico de pagamento do fundo, sempre acima de R$1, sempre acima de 1,10 na verdade, né? Então esse fundo, ele só dá porradão, só socão todo mês. 1,10, já pagou 1,30, 1,33, 1,34 e recentemente ele vem pagando um pouquinho menos por conta da inflação, tá? Que tá um pouco mais baixa, vindo 0,20, 0,25, tá? Não sei se é o suficiente pro risco desse fundo, tá? É um rendimento muito legal, tá? E pouquinho por cento ao mês, então, cara, dá 17% dependendo do valor aí do seu PM ao ano. Então, assim, é um fundo que paga bastante, mas ele é muito arriscado. Eu não sei se esse 1 e pouquinho é o suficiente, tá? Tem gente que fala que esse fundo era pra estar pagando 1,50 para valer o risco, tá, pessoal? Então, você tem que avaliar aí se esse retorno faz sentido com o risco, tá? Liquidez média diária, já falamos, quase 3 milhões. Número de cotistas, estamos aqui agora em 91 mil e pouquinho, como já falamos lá em cima, e como vocês podem ver, tá caindo, né? Tá caindo. O número de cotistas tá caindo aos poucos, mas tá caindo. Pouquinho, mas tá caindo. Porque o mercado tá perdendo essa aptidão toda aí por fundo high yield. Agora a inflação caindo, pode ser que o mercado meio que dê uma desanimada com esse risco, tá, pessoal? Então vamos acompanhar. Falando de carteira, nenhum nome que vocês vão conhecer, tá? Então não vale nem a pena a gente olhar aqui. Como vocês podem ver, tem muita multipropriedade, muito loteamento, muita coisa arriscada. Inúmeras cidades, inúmeros estados. Então é bem diversificado em relação a isso. Mas temos algumas concentrações aqui no topo da lista. Então, 10% nesse prima aqui, que é um outros. Porra, era pra eles ter colocado aqui pra gente o que significa. Multipropriedade, residencial horizontal, corporativo, residencial horizontal também. Então, assim, as maiores posições do fundo são bem arriscadas, tá? Tem duas de multipropriedade que dá quase 20% aí. Então, vamos acompanhar, tá? Aqui falando dos setores, como a gente falou ali em cima. Deixa eu só fechar aqui, gente. Bem focadão em multipropriedade e loteamento, então são os setores mais arriscados de CRI, se eu não me engano, tá? Então são setores bem puxados, bem arriscados, tem muito default, tem muito problema nesses setores. Então mais da metade do fundo, mais de 50% do fundo, tá nesses dois setores que você tem que ficar em cima o tempo todo mês lendo, todo mês acompanhando o mercado, vendo fórum, grupo, etc, para ver se ninguém tá falando de nenhum default nesse fundo, tá? Então assim, é dor de cabeça certa, tá, pessoal? Aqui os estados, como eu falei pra vocês, vários estados, né?
E o focadão aqui em... Focadão não, né? 23%, quase 24% em São Paulo. Então ele é bem diversificadão, né? Nenhum estado se destaca muito aqui, não. Ele é focado aí em IPCA, 85% da carteira está em IPCA. E temos aqui 10% em CDI também e um pouquinho de GPM aqui perdido, 5,1% da carteira em GPM. Eles não colocaram aqui pra gente, faltou eles colocarem aqui pra gente, o quanto que tem de FI. Eu não achei, tá, pessoal? Então quem puder aí, por favor, depois deixar aqui pra gente qual é a porcentagem da carteira que está em fundos imobiliários e onde está a carteira. Eu lembro que no último vídeo a gente falou sobre isso, mas nesse aqui, infelizmente eu não achei. Então quem puder deixar aí nos comentários pra gente vai ser muito bom, tá? Aqui eu acho legal que ele tem uma proteção contra a deflação, e de fato tem, né? A carteira dele toda tem essa proteção, então olha aqui. Ele vem sempre pagando, mesmo com a deflação, ele sempre pagou esse 1 e pouquinho, então é bem interessante isso de se ver. Aqui ele mostra mais ou menos o andamento de obra, enfim, com a letra minúscula também, então ruim pra caramba. Mas como vocês podem ver, a maioria das obras aqui estão prontas, já concluídas, mais de 90%, e a média aí é de 78,2%. Então a média é bem legal, né? Quase tudo já ficando pronto, então o risco de obra desse fundo vai caindo muito com o tempo. E quando essas operações vão ficando prontas, quando essas obras vão ficando prontas, o risco do fundo vai caindo bastante. Eu achei legal essa tabela que eles colocaram, que eles mostram aqui um dividend yield mínimo que o fundo pagaria. Então, é um dividendo mínimo, na verdade, né? Então, ele fala aqui que no mínimo vão pagar 90 centavos mais os juros da inflação, menos as despesas não recorrentes. Então, cara, interessantíssimo de ver que esse fundo pretende pagar quase R$1 sempre, né? Então, se não tiver nenhum default, não tiver nenhum problema aqui nesse fundo, ele vai pagar aí mais ou menos R$1 todos os meses pra gente. Então, isso aqui é muito interessante, uma visão bem legal que a gestão deixou aqui pra gente. Legal, hein? Pausa o vídeo aí, dá uma lida aqui pra vocês vão ver que interessante isso aqui. E aqui as operações do fundo, tá, pessoal? Nenhum nome, porra, que tu vai conhecer aqui, mas muita propriedade, muita multipropriedade, muito resort, muito etc, tá? Bem arriscado esse fundo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo bem rapidinho aqui. Se você gostou, deixa um like aí pra gente, comenta no vídeo, se inscreve aí e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.